Olá, eu quero continuar falando sobre como a palavra de Deus dá discernimento aos simples. No vídeo anterior, eu disse que continuaria chamando atenção para o cuidado que devemos ter para com os falsos mestres. Eu tomo aqui um texto de Pedro, 2 de Pedro 2, de 1 a 3. Assim escreve o apóstolo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Observe bem o verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. E no mesmo verso já há aqui a condenação. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. O falso mestre é aquele que ensina a mentira, ensina o engano. Ele cria imagens que nada são para justamente corromper seus ouvintes, conduzindo-os a negar o próprio Senhor Jesus Cristo e também a viverem libertinamente, é a expressão que Pedro usa, ou seja, de modo dissoluto, lascivo, sem amarras, sem nada que o segure ou que o conduza com segurança. Por causa disso, por causa desse ensino, dessa prática consequente, o caminho do Evangelho será caluniado, reprovado, blasfemado, é o sentido que Pedro dá sobre o infamado, é blasfemado. O caminho do Evangelho será blasfemado. A mensagem desses falsos mestres consiste numa corrupção do Evangelho. E observe o que ele fala no verso 3, que eu já enfatizei. Palavras fictícias. Essa expressão fictícias é uma palavra grega, plastos, que parece ter aqui o sentido de algo artisticamente elaborado. Palavras moldadas, sugestivas, porém falsas, forjadas em seu próprio proveito, e que por isso mesmo estão em oposição à verdade. É muito interessante observar isso. O falso mestre costuma ter uma boa eloquência. Agora, calma, isso não quer dizer que quem tem eloquência seja um falso mestre. Mas o falso mestre, ele cria imagens na sua mente para seduzi-lo. Ele usa de uma arte plástica. Curiosamente, este é o termo que, passando pelo latim, vem para a nossa língua com o sentido de plástico. Então, no latim, a palavra plastos é plásticos e, em português, plástico. Então, devemos ter cautela, calma. Não devemos nos seduzir simplesmente pela beleza do discurso, embora um discurso belo seja agradável. Eu estou sempre tentando cercar os caminhos, estabelecer parâmetros para que não sejamos precipitados. Ah, um discurso belo, isso é falso. Ah, um discurso horroroso, ah, isso é verdade. Não. Cautela. Devemos analisar o que está sendo dito. Porque o ensino cristão, ele envolve arte, mas não arte plástica para com a verdade. Nós, cristãos, precisamos treinar os nossos ouvidos. É importante isso. Observe o texto de Jó 34, 3, e você pode comparar com Jó 12, 11. Porque o ouvido prova. A palavra aqui, barã,
que tem um sentido, além de provar, de examinar, testar. O ouvido prova as palavras. E vejam a comparação feita, como o paladar a comida. Então, antes de engolir com nossos ouvidos tudo que nos é ensinado, é preciso examinar, provar. E a palavra de Deus é o fundamento, é a verdadeira verdade de Deus para nós. E é por meio dela que nós temos condições de examinar a verdade, examinar aquilo que quer se passar por verdadeiro, tendo em si uma conotação de verdade absoluta. Verdade absoluta é a palavra, e por meio dela nós podemos examinar todas as coisas, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. Que Deus nos dê esta capacidade, que Deus nos dê esse desejo de examinar todas as coisas antes de aceitá-las. Que Deus nos ajude. Amém.